Estamos de volta aqui com o Jornal Gente. A gente noticiou hoje a morte de Antônio Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda, do Planejamento, da Agricultura, deputado federal, colunista da Rádio Bandeirantes durante tantos e tantos anos. Delfim Neto morreu hoje em São Paulo, aos 96 anos, no Hospital Albert Einstein, depois de algumas complicações de saúde. Nos últimos meses, o professor Antônio Delfim Neto já estava mais reservado, tinha interrompido aqui a coluna dele na Rádio Bandeirantes, justamente para se dedicar à própria saúde. Nós levantamos aqui para você agora um trecho de uma entrevista que Delfim Neto concedeu ao programa Canal Livre, da Band, em março de 2017, logo após a aprovação de mudanças na legislação trabalhista. Ele falou a respeito disso e a gente vai lembrar agora. Nós precisamos ajustar a legislação trabalhista. É uma coisa muito antiga. Quer dizer, a CLT tem hoje 70 anos. Em 70 anos o mundo mudou completamente. De forma que o trabalho hoje tem um outro significado. E essa tolice de que vão tirar direito de trabalhador é uma tolice. Os direitos do trabalhador estão implícitos na Constituição. Ninguém mexe naquilo a não ser por uma mudança constitucional. É que, na verdade, hoje é fácil transmitir uma ideia falsa. Aliás, quanto mais falsa, mais fácil. Sabedoria, né, nas colocações, parece muito atual e para todos nós que convivemos com esses comentários do professor Antônio Delfim Neto aqui, é emocionante acompanhar uma declaração como essa num dia como hoje. Cláudio, a gente falava há pouco e eu e você, num Jornal Gente, numa edição de sábado, entrevistamos o professor Alexandre Sais, que é um dos responsáveis na Faculdade de Economia e Administração por cuidar desse acervo do professor Delfim. A biblioteca do professor Delfim foi doada em vida para a faculdade onde ele estudou, onde ele lecionou, e lá estão guardados não só os livros que o professor Delfim colecionou e leu ao longo da vida, mas também manuscritos, comentários do professor Delfim que foram guardados nas apostilas. Isso tudo está preservado para ser utilizado como fonte de estudo para os estudantes da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor, seja bem-vindo aqui conosco, infelizmente num dia de luto para todos nós, mas para contar um pouco mais da trajetória e desse fato, desse capítulo da vida do professor Delfim, que acabou tendo, né, o seu desfecho ainda em vida, o que para o professor Delfim foi um motivo de muita alegria, saber que ele deixou esse legado também para a sua faculdade. Como hoje esse legado é cuidado, como que está armazenada a biblioteca do professor Antônio Delfim Neto aí na Faculdade de Economia e Administração da USP? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, colegas do Jornal Gente. Uma alegria, apesar do contexto estar aqui, eu acho que para trazer essa memória importante do professor Antônio Delfim Neto, que, apesar de uma longa trajetória na vida pública, que, de certa forma, o distanciou da sala de aula, ele foi um personagem muito presente dentro da vida do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele manteve contato contínuo, né, mesmo distante, então, no governo, com uma vida ativa como comentarista, né, em vários lugares, escrevendo bastante sobre a conjuntura econômica, mas também muito presente com o dia a dia, com os acontecimentos da faculdade, e eu acho que talvez a maior síntese dessa trajetória dele, dessa dedicação dele com o nosso departamento de economia, com a faculdade da USP, foi a doação dessa biblioteca. Não é uma qualquer biblioteca, era uma biblioteca, eu acho que de dimensão bastante superlativa, né? São mais de 100 mil livros, mais uma quantidade quase parecida de periódicos, revistas doadas, e o que reflete muito um perfil do Delfim Neto, que é um perfil muito erudito e dedicado ao estudo e ao ensino e à pesquisa em economia, mas uma economia num sentido bastante amplo, que é uma economia que dialoga com fronteiras nas ciências sociais,
na ciência de maneira geral, na filosofia, na história, né? Então ele tem um perfil de uma leitura sobre a economia de maneira bastante completa e bastante rica, que me parece, né, faz muito sentido para os dias, inclusive, atuais. Muito bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Eu gostaria de saber em que pé está o projeto, né? Porque é fascinante a gente saber que os alunos, professores, enfim, as pessoas que estudam a economia, se preocupam com esse ramo do conhecimento, né, possam ter acesso a esse acervo fabuloso deixado ou doado pelo professor Delfim Neto. Isso tem sido digitalizado. Me lembro que durante a nossa entrevista anterior o senhor falou exatamente sobre isso. Será possível acessar esse conteúdo através da internet, etc. Portanto, é um acesso ainda muito mais democratizado, né, do que o qualquer biblioteca. E eu queria saber exatamente em que pé se encontra este projeto neste momento. Muito obrigado, Cláudio. Bom, a biblioteca, eu acho que, né, inclusive no momento da doação, a biblioteca teve que se reestruturar. Não é de uma hora para outra que você recebe quase 200 mil títulos, volumes numa biblioteca. Então a biblioteca precisou ser reconstruída, ganhou um segundo andar para conseguir justamente receber. E no ano passado foi um ano um pouco de celebração dos 10 anos da chegada desse acervo, da chegada desse, enfim, um acervo único, de fato, na América Latina. É impressionante como a gente ouve de colegas, não só do Brasil, mas de outros lugares da América Latina, como essa biblioteca tem exemplares que você não encontra facilmente em outras bibliotecas, né? Quer dizer, o cuidado dele com a pesquisa e com a seleção daquilo que ele levou para a biblioteca, de fato, é algo bastante único. E então são 10 anos de recebimento dessa biblioteca. A celebração foi justamente naquele momento de constituição de uma exposição, né, o que a gente chamou uma viagem pela história do pensamento econômico, que é uma das vertentes, acho, muito importantes dessa biblioteca, a narrativa sobre como a economia é uma ciência, né, acho que humana, uma ciência que é construída a partir dos debates, das conjunturas, e isso está muito expresso nessa seleção e nessa construção desse conhecimento, né, dessa trajetória da ciência econômica. E o que a gente tem feito, de fato, ainda é um projeto que certamente vai levar muito tempo, mas é começar a selecionar livros que são muito expressivos. As primeiras edições, né, que são livros muito raros, por exemplo, a primeira edição de Adam Smith, de 1777, a primeira edição do Keynes, quer dizer, então, livros que já estão em domínio público, com primeiras edições raras, para ter essa possibilidade de disponibilização. A gente tem um site ainda, né, que, enfim, ele tem o site mais com cara da exposição, mas que aos poucos vai recebendo esses, né, livros raros, especiais, que foram encontrados, né, pelo professor Delfim nas suas várias viagens em busca de sebos, né, e enfim, era de fato um desejo muito especial dele de fazer essa coleção, né, de uma biblioteca de pesquisa, né, com obras que de fato marcam muito essa história do conhecimento econômico. Professor, olha, um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente, a Sônia. Olha só, eu acompanhei todo o processo da Biblioteca Oliveira Lima, que está em Washington hoje, né, sob o cuidado da astrônoma do William de Mello, e eu sei como é complicado, né, fazer todo esse processo, leva um tempo mesmo, mas eu queria que o senhor dividisse aqui conosco, com a nossa audiência, como é que se faz o trabalho de separação e de restauro de um livro. O senhor citou um livro raríssimo de Adam Smith, por exemplo. Como é que se conserva isso e como manuseá-lo? Quer dizer, quem pode consultar? Como é que fica isso? Esse é o que vai para a redoma? Qual que não vai? Eu gostaria que o senhor contasse esses bastidores para a gente, porque assim, eu sou fascinada por livro, eu sou fascinada por biblioteca e eu dou parabéns para quem sabe fazer esse trabalho e que tanto contribui com a cultura e com a história do mundo. Oi, Sônia, bom dia. Inclusive eu falo hoje, estou aqui presencialmente, numa outra biblioteca que tem essas características de bibliotecas raras especiais, que é a Biblioteca Brasiliana Goethe José Mindlin, né, um casal que também resolveu doar sua biblioteca de livros raríssimos sobre o Brasil, né, livros que vêm do século XVI, livros com
marcas únicas, exclusivas, e que está aqui preservado também, e que é isso. Acho que essas bibliotecas precisam ter, né, a Duila é uma grande parceira, né, a gente conversa muito em torno desses projetos de bibliotecas, né, especiais, bibliotecas raras, em projetos como Humberto disse, de digitalização. Aqui na biblioteca a gente já tem um projeto mais antigo de digitalização, já tem em torno de 10% dos livros digitalizados. E, de fato, por serem bibliotecas especiais, elas precisam ter tratamentos diferenciados, né? Nesse sentido, assim como a Biblioteca do Delfim e aqui na Biblioteca Mindlin, são acervos que não são circulantes. Quer dizer, esse eu acho que é o princípio fundamental. Um livro que se perde de um acervo como esse é um livro que dificilmente você consegue repor. Mas são bibliotecas que têm o seu caráter de serem bibliotecas públicas. Então, todo e qualquer pesquisador ou mesmo interessado, curioso, tem a possibilidade de fazer o acesso, mas normalmente esse acesso, né, digo pela experiência dessas duas bibliotecas, são acessos mediados por bibliotecários, né, onde você tem um cuidado especial, e esses acervos vão recebendo tratamentos. Então, nas duas bibliotecas, tanto da FEA quanto aqui na Biblioteca Brasiliana, a gente tem, né, setores de conservação em que os livros vão sendo higienizados, conservados, né, numa rotina contínua. Isso é uma parte fundamental da vida, né, para que esse livro, que tem às vezes 300, 400 anos, ele possa continuar, né, sendo consultado daqui mais 200, 300, 400 anos. Muitos deles estavam na biblioteca particular do professor Antônio Delfim Neto, e esse acervo foi doado à Universidade de São Paulo, mais de 100 mil livros, como nos conta agora o professor Alexandre Sais, que é um dos responsáveis pela organização dessa biblioteca. A gente está trazendo esse assunto hoje, aqui no dia do falecimento de Antônio Delfim Neto. Morreu em São Paulo aos 96 anos, depois de uma longa trajetória na gestão pública e na política brasileira. Para a gente terminar, então, professor Alexandre, queria que o senhor contasse aqui para quem nos acompanha e o que se depreende do pensamento econômico de Delfim Neto, não só por esses livros, por esse acervo todo, mas pela influência que ele tem ainda hoje na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia e Administração. Como é que o senhor vê essa trajetória tão longa de um pensador da economia no Brasil? Obrigado, Thaís. Até trazendo a sua questão com um olhar específico para a biblioteca, tem um dado que eu acho que é uma marca muito importante do pensador Delfim Neto, ou, enfim, desse, né, um curioso, vamos dizer assim, de maneira incrível sobre o conhecimento, sobre os acontecimentos. Na biblioteca Delfim Neto tem algo que é muito único, especial, que são coletâneas constituídas pelo próprio Delfim Neto. Então, ele, interessado no matemática e, incrivelmente, na pandemia, ele constituiu algumas dessas coletâneas, ele percorria artigos científicos, textos fundamentais para compreender o que estava acontecendo naquela conjuntura e reunia, né, em volumes constituídos a partir da pesquisa dele. Né? E eu acho que isso mostra muito, quando a gente percorre esses conjuntos de documentos, né, formados, esses volumes formados por ele, temas da tecnologia, temas do desenvolvimento científico, sobre a pandemia, sobre a fronteira do que está acontecendo na economia. E eu acho que isso mostra o olhar dele sobre o que é, né? Ele é um economista, sem dúvida nenhuma, sempre será lembrado como um economista, mas ele é um economista que tinha uma dimensão muito ampla sobre a economia, numa dimensão de uma economia política, em que é um processo social onde você precisa compreender essas fronteiras, né, do desenvolvimento da ciência econômica, mas junto com as transformações da sociedade, da dimensão política dos processos, né, de decisão econômica, das transformações tecnológicas e, enfim, né, das diversas conjunturas que a gente vive e coloca questões da economia. Então, acho que esse é um olhar amplo, né, do economista que tinha muito receio sobre um olhar muito técnico do economista, porque, no fundo, a economia ela presta um serviço à sociedade, né? E essa, eu acho que é a lição, talvez, que o Delfim buscava sempre trazer nos seus textos e nas suas reflexões.
Professor, apenas uma curiosidade. A Folha de São Paulo, um material que foi inclusive reproduzido pela FGV, dava conta de 250 mil livros, o acervo do professor Isso. Delfim. Esse é um número que é, enfim, inexato, ou houve uma redução, digamos assim, no acervo efetivamente entregue à Universidade de São Paulo? Não, é mais ou menos o que eu falei, é que são mais de 100 mil livros, mais outros quase 100 mil livros que são esses, enfim, conjuntos de revistas, periódicos, etc., e mais esses volumes construídos a partir de artigos científicos. Então, os itens, né, vários artigos, eles estão colocados dentro do volume. Então, no total de referências indicadas na doação, é em torno disso, 250 mil títulos, né? E que o interessante é a doação foi feita em 2014, né, a abertura da biblioteca, mas de 2014 a 2024, toda semana chegavam lá mais algumas dezenas de livros adquiridos por ele, triados pelo Delfim. Quer dizer, uma coisa impressionante, quer dizer, alguém que realmente devorava, né, o conhecimento e continuava atualizando a sua própria biblioteca. Eu só fico Então, tentando deve ter mais do imaginar. que isso. Eu fico tentando imaginar o que é ter essa quantidade de livros em casa, né? Que espaço que é necessário para comportar tudo isso, professor? É mesmo. Eu já faço um convite. A gente teve que, na verdade, na ampliação da biblioteca, colocar aquelas chamadas esteiras deslizantes, porque, de fato, você precisa compactar a biblioteca, mas eu faço um convite. A biblioteca da FEA está aberta a todos e todas interessadas. Né, inclusive, constituir a exposição é um pouco esse espírito de trazer a curiosidade da riqueza dessa biblioteca para que novas pessoas possam ter acesso, e esse é o nosso papel, acho que de manter o legado daquilo que foi construído e ampliando o acesso àquilo que hoje então está, né, dentro de uma universidade pública, então a gente precisa garantir esse sentido público da biblioteca. Muito bem, conversamos aqui no Jornal Gente ao Vivo com o professor Alexandre Sais, professor da Faculdade de Economia da USP. Obrigado pela entrevista, nossos sentimentos, né? Estamos desejando aqui a toda a família, também passamos aí para o senhor para que seja estendida a todos os amigos do meio acadêmico do professor Antônio Delfim Neto, que nos deixou nessa segunda-feira. Um abraço, professor. Um abraço, muito obrigado.